E no decorrer da vida, a gente tem alguns marcos existenciais, algumas crises que a gente se pergunta, será mesmo que a única coisa que eu fiz na minha vida foi fracassar? E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, porque por muitas vezes a gente quer se enquadrar nos padrões da sociedade e a gente acaba esquecendo um pouco de viver, andando no efeito manada, e chega a esse ponto onde a gente se pergunta, será que eu só fracassei na vida? E daí por vezes a gente fica tão preso nesses padrões sociais e a gente acaba esquecendo o que realmente nos traz felicidade e alegria. Então é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre os fracassos da nossa vida, sobre essas crises existenciais, e eu sei que você também está comigo nessa jornada, sei que você já passou por isso, e se você não passou, convido a assistir esse vídeo, porque em algum momento provavelmente você vai viver isso, e é bom que você já esteja então ciente do que pode acontecer e como fazer para sair desse looping mais rápido possível. Então, vem comigo em mais um Papo Sério e um Café. Quando eu tinha 30 anos de idade, eu passei por uma das crises existenciais maiores da minha vida. Eu já tive algumas, obviamente, a gente vai passando por isso ao longo da vida, algumas mais fracas, algumas mais fortes, mas eu lembro que na casa dos 30 foi aquele grande baque de o que eu estou fazendo com a minha vida. E segundo ditavam as regras sociais, eu realmente estava fracassada. E eu acredito que é isso que faz a gente entrar nessa crise existencial. A gente quer se enquadrar nesse padrão social de que 20 anos você tem que estar fazendo o quê? Saindo do ensino médio, entrando na faculdade, já pensando em um namoro, depois você tem que casar, depois você tem que ter filhos. E isso é uma regra que foi constituída na nossa sociedade e ela é muito forte. Você pode ver que é sempre, para quem segue essa regra, é sempre o mesmo padrão, né? Você tá na escola, as pessoas já vêm na reunião do fim do ano, o que você vai fazer de faculdade? Aí você tá na faculdade, começa a namorar, quando que vocês vão ter um filho, quando vão casar? Aí você casa, quando vão ter um filho? É sempre tem uma obrigação social. E eu acho que é isso que deixa a gente frustrado às vezes, porque a gente não pensa de fato aquilo que nos faz feliz. Porque às vezes é uma pessoa que quer ter filho, mas lá pra frente. Às vezes é uma pessoa que quer realmente se dedicar ao profissional nesse momento e não pensa em ter filho. Mas se ela não quer ter filho agora, as pessoas querem saber uma justificativa do porquê ela não quer. E aí, se você quer ter filho e quer ter uma família, quer casar, aí as pessoas acham que você tá um fracasso porque você não quis fazer sua faculdade, você não quis seguir o seu profissional. Então veja que as pessoas querem que a gente tenha esse padrão e que em todas as áreas a gente seja bom nisso. E aí você tem que ser bom como uma mulher, você tem que ser bom como profissional, você tem que ser bom como mãe. Então você não pode escolher o que você quer, você já vem com esse padrão de fábrica. E acho que quem não segue esse padrão vai ter essas crises existenciais muito maiores, porque quando as perguntas vêm, quando você vai ter um filho, quando você vai se formar, trocar de emprego, enfim, todas essas questões, a gente começa a repensar as nossas decisões, aquilo que a gente decidiu para a nossa vida, e isso é muito errado, porque a gente tem que ter a certeza e a convicção de que aquilo que a gente escolheu, você pode mudar sim de opinião, mas que aquilo ali é suficiente. Então, quando eu estava com 30 anos, eu ainda não tinha uma formação acadêmica, não tinha um relacionamento, isso também foi uma escolha minha. Obviamente não tinha filhos, que também tinha sido uma escolha minha naquele momento de vida. Que o meu emocional estava um pouco abalado, eu acho que todas essas questões vêm à tona e a gente começa a repensar algumas coisas da vida. Mas realmente eu entrei nesse lugar de que eu estava fracassada. Com base no que é isso, Juliana? A gente tem esse sistema de comparação. A gente pega o recorte da vida da colega da escola lá do primário no Instagram. A gente pega o recorte de uma amiga de infância no Instagram. Aí você vê a colega lá do ensino médio tá bem sucedida profissionalmente. É um recorte.
A gente vê a amiga da infância tá bem sucedida na família, tem filhos, tem marido, mas isso é um recorte. O que a gente consegue ver da vida dessa pessoa? 10 minutos por dia do que ela vive? Uma foto no Instagram? Aí a gente vê uma foto no Instagram e a gente tira nossas próprias conclusões de que a vida dessa pessoa é perfeita, de que a vida dela é um mar de rosas, e a gente começa a pegar isso para si e começa a se frustrar achando que aquilo que a gente vive não é suficiente, que aquilo que a gente vive não é legal, não é bacana. Só que olha que interessante que é a vida, muitas vezes essas pessoas estão olhando nossos recortes e estão dizendo que vida interessante que essa pessoa tem. E aí a gente entra nesse ciclo vicioso de pegar um recorte do fulana tá viajando, sempre quis fazer isso. Fulana tá bem profissionalmente, eu sempre quis ser. Mas, gente, é só um recorte da vida da pessoa, aquilo ali não é 24 horas do que a pessoa vive. Ok, ela pode estar bem profissionalmente, mas pode estar frustrada, tanto quanto você em outras áreas. E quem disse que essa pessoa é feliz nessa profissão? Às vezes a pessoa posta porque a gente posta. A gente vive nas redes sociais e a gente acaba, às vezes, postando porque acha legal, mas não é uma coisa que você tá, nossa, que felicidade que eu tô. Às vezes é mesmo a tua rotina, é aquilo ali que tu tá vivendo, mas não necessariamente aquilo ali é o que traz felicidade para aquela pessoa. Mas essa pauta que eu queria trazer aqui hoje é justamente pra gente fazer essas reflexões. Eu atestei naquele momento de vida, eu tive uma super crise existencial ali nos meus 30 anos, e aí eu comecei a repensar algumas coisas da minha vida, e tá tudo certo, gente. Quando a gente entra nesses pensamentos, quando a gente entra nesse momento de reflexão da vida, eu acredito que realmente é para melhorar, que realmente é dali que a gente vai tirar forças para, cara, alguma coisa não tá legal e eu preciso mudar, e tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo. O que eu quero abordar aqui é que não faz sentido algum a gente pegar um recorte da vida de uma pessoa, a gente pegar o recorte da vida da outra pessoa, a gente botar tudo isso no mesmo saco e a gente querer que a nossa vida seja perfeita, sendo que a dessas pessoas não são. E a gente inventou isso e a gente quer caber nessa realidade do conto de fadas que a gente inventou. Então, eu acho de grande ajuda essas crises existenciais que a gente tem, mas que a gente precisa realmente refletir sobre isso. O que é verdade e o que não é. O que cabe dentro da nossa realidade, e aí, com base nisso, o que a gente vai fazer para mudar. E tá tudo bem, porque eu, dentro dessa minha crise existencial, eu dei um passo muito grande. Eu voltei para a faculdade e olha as limitações que a gente coloca. Quando eu fui entrar na faculdade, com 30 anos, aí a minha mente começou a massacrar demais. Aí era aquela coisa, mas a minha idade, 30 anos, entrar na faculdade, são 5 anos de faculdade, não tem idade pra gente realizar sonho. Se tu começar hoje, 5 anos vai passar você entrando na faculdade ou não. Se você quiser fazer um novo esporte, os 5 anos você vai perder um tempo para criar essa habilidade, mas o tempo vai passar para você e vai passar para a pessoa que está do seu lado. Então não existe um tempo certo para você começar a realizar os seus sonhos. Não existe uma idade certa. Talvez você não vá ter a mesma habilidade de um jogador de futebol, mas é para sua diversão, é para o seu particular, é para sua criança interior estar feliz. Então tudo vale a pena. E olha que bacana, quando eu entrei na faculdade, a gente tem muito essa crença de que tem uma idade, porque a sociedade impôs que a gente tem que entrar na faculdade aos 18 anos, 17, enfim. Quando eu entrei na faculdade, gente, pasmem, tinha muitas pessoas mais velhas que eu e realizando um sonho. E aí é muito legal naquelas dinâmicas de começo de faculdade, começo de aula, que a gente conta um pouquinho quem eu sou, blá, 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 da onde eu venho. E as pessoas contando que primeiro realizaram o sonho dos filhos, formaram os filhos e hoje estavam ali porque podiam estar e porque queriam realizar esse sonho. Então não existe uma idade para realizar o seu sonho, não existe uma regra, você apenas tem que ter a coragem de enfrentar a vida e realizar o seu sonho. Outra questão bem importante, a gente tem que decidir o que me faz feliz. É isso que a gente tem que entender, não é o que faz o meu pai feliz, o que faz a minha mãe feliz, o que faz a sociedade feliz. Porque talvez a tua colega, sim, para ela faz sentido ter uma profissão e ser feliz na área profissional. Talvez é isso que foi sempre o sonho dela.
Mas para você talvez seja casar, ter filho, ter uma família bem estruturada. A felicidade ela não é baseada num padrão. Cada um tem a sua denominação de felicidade. Então é isso que a gente precisa entender aqui também. Que para você isso faz sentido, para outra pessoa talvez não. Então parar de viver nesses recortes, nessa comparação de internet, traz clareza pra gente. Quanto menos você viver naquele mundo lá, de que as pessoas são felizes, de que aquilo ali acontece, gente, é só um recorte. A gente sempre tem que entrar no Instagram, no Facebook, entendendo que aquilo ali é só um recorte da vida da pessoa e não é o 100%, não é o todo. Todo mundo tem fracassos grandes e pequenos na vida, não existe uma vida sem fracasso. E quem não tem fracasso grande é porque não arrisca grande e talvez nunca realize sonhos grandes. Então a gente precisa primeiro entender isso, que não existe uma vida perfeita. Que as pessoas que têm sonhos grandes, elas têm fracassos grandes. E por trás de tudo aquilo ali que a gente vê na internet, tem sim brigas familiares, tem sim a criança que está doente, ninguém posta quando o filho está doente na internet. Tem sim a casa bagunçada porque hoje não deu tempo de arrumar. Tem sim a frustração, não estar no cargo que gostaria de estar. Então, todos somos seres humanos, todo mundo tem suas dificuldades. A gente precisa compreender isso para que a gente comece a montar um plano para realizar os nossos sonhos com base naquilo que nos traz felicidade, não naquilo que a sociedade impôs como certo ou errado e como um padrão de vida pra gente. O que eu trago aqui hoje para vocês é que você vai em algum momento se deparar com essas questões, com essa frustração de vida, de que poderia estar em lugares maiores, lugares melhores. E eu gostaria que você lembrasse sempre de uma coisa: você não pode mudar o passado. Tudo que você fez lá era o que você podia fazer naquele momento, com a consciência que você tinha naquele momento. E aí hoje, olhando para trás, você está madura, você está mais sábia. Até falar, eu poderia ter feito diferente. E você não poderia ter feito diferente, porque hoje você tem uma carga emocional melhor, hoje você tem financeiramente uma estrutura melhor, hoje você tem um grupo de apoio melhor. Então, olhar para trás e rejeitar aquilo que a gente viveu, isso é muito injusto, porque dentro das nossas capacidades mentais, espirituais até mesmo, a gente fez tudo que podia ter feito e tudo aquilo que aconteceu também trouxe a gente a esse nível de consciência, trouxe a gente a esse nível de maturidade. Talvez se você não passasse por algumas coisas no passado, hoje você não fosse tão madura para entender que algumas coisas você precisa sim ter mais calma para resolver, que você precisa pensar um pouquinho mais, que você precisa arriscar mais para ter a realização de alguns sonhos. Então, tudo que aconteceu lá no passado foi para você se tornar essa pessoa incrível que você é, essa pessoa madura, essa pessoa que arrisca mais, que arrisca menos talvez. Então, tudo é válido. Então, a gente precisa parar de viver no passado, parar de querer mudar o passado. O passado já aconteceu, tá lá, ele fez você ser a pessoa que você é hoje, mais madura, mais inteligente, mais sábia, com esse conhecimento todo que tem agora para despejar para o mundo. Parar de querer viver tanto no futuro, porque quando eu chegar lá, eu vou ser feliz. Quando eu me formar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver minha família, eu vou ser feliz. Não. Você tem que ser feliz agora. O que hoje te traz felicidade? O que hoje te traz alegria de vida? O que hoje faz você se divertir? Porque talvez o amanhã não vai chegar, talvez daqui 5 anos, como eu falei, a sua mente vai estar transformada. Talvez você queira outros sonhos e não esse que está nesse momento no seu coração. Então, sim, a gente tem que ter um planejamento de vida, obviamente. Eu quero realizar esse sonho de me formar. O que eu preciso? Estar na faculdade, estudar para passar e adquirir esse conhecimento para lá no futuro eu conseguir ser uma boa profissional na minha área. E acompanhando tudo isso, fazendo a faculdade. Ok, são 5 anos de vida aí, tem que ter essa programação. Mas agora, eu só vou ser feliz depois que eu me formar? Daí tá errado. Porque aí tu vai esperar 5 anos da sua vida para poder ser feliz.
a gente não tem tempo para isso. A gente tem que ser agora, a gente tem que buscar essa felicidade agora, nesse momento presente. Daqui 5 anos eu vou ser mais feliz ainda, ok? Mas agora, dentro da minha condição, desse momento, o que me traz felicidade? O que faz a Juliana se divertir? O que faz a Juliana rir horrores, ser feliz, trazer essa alegria de vida? Então, dentro da sua rotina, você tem que definir sim os seus sonhos, mas trazer essa alegria para o momento presente, essa felicidade para o momento presente. Porque aí quando a gente se depara com esses momentos de crise existencial, que todo mundo tem, gente, todo mundo tem algum momento da vida que você vai refletir, cara, agora para onde eu tô indo, o que eu tô fazendo? Por mais que você tenha feito tudo certo, a gente é feito de ciclos e isso vai mudando. Talvez até o presente momento você é aí uma empresária de muito sucesso, mas agora você pensa em fazer algo mais na arte, que sempre foi seu sonho de infância. E tá tudo bem mudar de ideia, gente. A gente é feito de ciclos, a gente tá mudando o tempo todo. Não é porque lá no passado você sonhou em ser uma grande empresária que isso tem que ser até o fim da sua vida a opinião certa para você. Não, a gente pode mudar e a gente tá em constante mudança o tempo todo. Então, sim, a gente vai se encontrar com esses momentos de crise existencial, de que o que está acontecendo na minha vida, o que eu faço daqui para frente, mas é avaliar com amor, com carinho, com cuidado, todo o nosso processo. Respeitar quem a gente foi, respeitar as nossas decisões do passado, porque foi elas que construíram o nosso eu de agora. Então, você é quem você é porque você passou por algumas dificuldades no passado, porque você teve algumas histórias que te fizeram mais forte, que te fizeram repensar a vida. E aí aceitar que isso tudo está acontecendo na nossa vida. Ok, eu tô aqui, tô nessa situação, mas agora eu quero algo diferente para minha vida, agora já construí todo o meu lado profissional, agora eu quero ter uma família e tá tudo bem mudar de ideia. Aceitar que mudar de ideia é normal também já traz um alívio emocional pra gente, porque senão a gente quer viver presa naquilo ali, a gente não quer mudar porque um dia eu tomei uma decisão que eu faria isso e agora acha que tem que fazer isso pro resto da vida. Não, mudar de ideia é normal, é leve e você pode mudar de ideia a qualquer momento. E a primeira pessoa que precisa aceitar isso é você. Você tem que aceitar que a vida é feita de mudanças e que tá tudo bem mudar de ideia agora e agora querer algo diferente para a vida. E aí, com base em tudo isso, sim, a gente organizar um plano futuro e o que eu vou fazer agora para mudar, para alcançar esse novo sonho que eu tenho, para fazer diferente daqui para frente, porque a única coisa que não vale, gente, eu acho que as crises existenciais elas trazem toda essa profundeza no nosso ser, que a gente começa a se encontrar com o mais profundo da nossa alma é nessas crises, porque você vai reconhecer tudo que você já fez até aqui, você vai tentar se entender o que você está fazendo nessa vida, o que você tem de planos para o futuro. Então eu acho que é um marco bem importante para a gente refletir sobre tudo o que a gente é, sobre tudo que a gente quer ser e respeitar esse caminho de mudança, fazer um plano e um projeto para que essa mudança aconteça, mas acima de tudo, a gente entender o que traz felicidade nesse momento presente. Entender que nada desvalida quem a gente foi, que nada vai desvalidar o que a gente tem de planos para o futuro e que a gente pode sim construir algo novo a partir de agora e realizar os nossos sonhos a partir desse momento, que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para iniciar um novo projeto. Quero que você reflita o que te traz felicidade hoje, para que você não entre nas crises existenciais, porque o que traz a crise existencial é a gente não saber o que a gente é, o que a gente quer para a nossa vida, o que nos traz felicidade. Aí você entra nesse, eu preciso seguir esse padrão porque talvez o padrão esteja certo e é isso que vai me dar felicidade. E não é o padrão social que vai te trazer felicidade, é você saber quem você é e o que te traz felicidade, o que te traz alegria de viver. E não é, gente, aquela euforia. Eu sempre falo aqui pra vocês, não é a euforia de vida que a gente quer estar alegre o tempo todo, quer estar sorrindo o tempo todo, não. É a harmonia.
é saber que o dia ruim vem, que tem dias que a coisa não tá legal, vou só seguir minha rotina mesmo para se manter, mas que na maior parte do tempo a gente tem a paz de espírito e a gente sabe quem a gente é. E a gente sabe, cara, não importa o que ninguém vai falar, não importa o que ninguém tá vivendo, se pra pessoa tá casada, ter filho, pra ela isso é felicidade, tá tudo certo. Respeitar a opinião dessa pessoa também, que ela não é um fracasso porque ela escolheu ter uma família, ter filho e não focar no profissional. Mas agora, se pra você o seu profissional é o que te traz alegria nesse momento, se envolva com isso. Se envolva com isso e permita-se viver esse momento e dizer que tá tudo bem se o outro escolheu outra coisa e eu escolhi o profissional. Cada um é feliz no seu jeitinho. Então, diante de tudo isso, eu acho que a gente tem que focar em duas coisas aqui para finalizar. Respeitar a opinião do outro, de que a forma dele viver a vida é diferente da minha. Então, respeitar a opinião dele. Saber que eu não preciso ver dentro de um padrão social para ser feliz, que eu preciso reconhecer o que me traz felicidade e viver com base naquilo ali para minha vida. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Encontre o seu estado de alegria, encontre o seu estado de paz, encontre aquilo que lhe traz felicidade e não com base nos padrões sociais. Para de buscar a comparação lá na vida dos outros, porque um é feliz viajando, o outro é feliz tendo uma família, outro é feliz no profissional. Entender que aquilo ali é apenas recortes da vida das pessoas, que é 10% da vida dela, do que ela vive durante o dia, e talvez nem isso, mas que a sua cabeça não consegue entender tão completamente que é isso que acontece. Então, trazer esse reconhecimento de que ninguém tem uma vida perfeita, todo mundo tem os seus fracassos, as suas frustrações, e que a gente precisa encontrar o equilíbrio da vida, que é saber aonde se encontra a nossa felicidade, que existem momentos que a gente não vai estar em êxtase de alegria, mas que essa harmonia que a gente tem durante a vida, de saber que a gente está em paz com os nossos sentimentos, de saber que a gente está seguindo os caminhos para realizar os nossos sonhos e não o sonho dos nossos pais, dos nossos avós, de alguém que implantou aquele sonho ali na nossa vida, mas que a gente está buscando o nosso sonho, a nossa felicidade, a nossa harmonia de vida, e que isso já é suficiente para galgar a vida, que eu acredito que a vida é sobre isso, é sobre a harmonia de estar bem e não sobre agradar ninguém. Quando a gente tenta agradar todo mundo, a gente não agrada ninguém, nem a gente mesmo, porque a gente fica frustrado o tempo todo. Então é sobre isso que eu quero que você reflita. Eu sei que muitas vezes esse papo aqui a gente não tem com as pessoas, até mesmo nesse momento de crise, a gente fica muito envergonhado e a gente acha que a gente realmente é frustrado demais, que a gente não fez nada de valor na nossa vida. E a gente precisa reconhecer que dentro das nossas capacidades emocionais, físicas, financeiras, a gente fez tudo o que a gente podia dentro das nossas limitações de ambiente. Então, reconhecer que apesar de algumas dificuldades de vida, a gente sim tem muito valor. Reconheça o que te traz felicidade. Se você tem sonhos para o futuro, planeje. Vá em busca desses sonhos. Nunca é tarde para isso, nunca é tarde para você viver um grande sonho. A única coisa que a gente precisa fazer é começar. Mais uma vez, é muito bom ter você aqui. Eu adoro esse nosso papo de quarta-feira. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Em algum momento ele possa precisar desse vídeo, dessa conversa séria. Gente, te espero aqui quarta-feira que vem. Um grande abraço. Até mais.